Bem-vindos ao canal Conhecimento é Poder. Pessoal, hoje eu vou postar alguns comentários aqui e vou tentar mostrar para vocês a diferença dos esquerdas, que tem os que são declarados, aqueles que são meio infiltrados, que estão querendo desacreditar, né, o que está sendo falado, né, e os disfarçados, como o Marcelo Reis e Lobão, tá? E tem também a classe dos revoltados que xingam e tal. Vou começar, muita gente desconhece, mas eu vou começar aqui lendo para vocês o Decálogo de Lenin, de 1913. Qualquer semelhança com o Brasil de hoje não é mera coincidência, viu, pessoal? Decálogo de Lenin. Primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massas. Terceiro, divida a população em grupos antagônicos e incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes. 5. Fale sempre em democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. 6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. 7. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. 9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes nossos. Parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente o que for do interesse da causa socialista. 10. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando-a impossível qualquer resistência à causa. Então, pessoal, isso aí o Lula fez, né? O último item, o Lula começou pelo último item: desarmamento da população brasileira. E os demais também já estão ocorrendo. Pessoal, vamos começar aqui os comentários. Eu vou dar uma lida rapidinho nos comentários. E é só mesmo para vocês verem o quanto o pessoal ataca, né, a gente aqui. Muita gente acha que não, mas como os esquerdinhas atacam a gente aqui. Slingshot. Eu posso garantir para você que se juntasse toda a América Latina contra o Brasil, nós venceríamos com a maior facilidade, levando em conta que o Brasil é a 13ª maior potência bélica do mundo e que temos alianças com a mãe Rússia e com a China. Sem falar que o Brasil é o melhor do mundo na selva. Eu não sei se você já serviu o exército, entre aspas, muito provavelmente não, mas todo soldado faz um juramento de defender a pátria com a vida, tanto que está na Constituição brasileira que as Forças Armadas jamais podem permitir que outros países invadam, entrem em nosso território com o objetivo de violar a soberania do Estado. E não digo isso por eu ser um comunista lenista. Você deveria se informar melhor e parar de tentar fazer drama para assustar coitadinhos ignorantes. E também você deveria agradecer todos os dias pelo PT estar governando o país. Tá vendo aí, pessoal? Esse aí é um comunista declarado, né? E ainda quer que a gente, chama a gente, né, todos nós, né, de falando que que eu tô fazendo drama e assustando coitadinhos, né? E é isso aí. Esse é um dos, vamos ver os outros. Pra quem não sabe, né, pessoal, como eu já falei em outros vídeos, eu fui da Operações Especiais da FAB, tá? Eu já falei, né, alguns nos outros canais. E pra quem não sabe, pessoal, quem tá chegando agora, tá? Eu sou militar da reserva, tá? Da Força Aérea. E com muita honra, com muito orgulho, e sou patriota.
Vamos ver o segundo aqui, do esquerdinha. Olha lá, chama Socialista Brasileiro Brasil. Muitos têm pouco e poucos têm muito. Vamos equilibrar a balança, nada mais. Falando sobre o que eles vão começar a tirar, né, dos mais ricos, né, dos mais abastados, e vão igualar todo mundo no mesmo padrão social, como eu já falei em outros vídeos também, né, pessoal? Para vocês verem que não é mentira o que eu tô falando. Vamos ver o outro aqui. Andi 220306. Não adianta chorar porque teu candidato não foi eleito. Aceita o processo democrático e não tenta ganhar no grito. Esse esquerdinho aqui, além de burro, né? Porque ele é burro. Eu não estou falando de nenhum candidato, porque o PSDB também é de esquerda. Quem não sabe, fica sabendo agora. Eles são uma esquerda menos radical que o PT, tá? A única direita que existiu no Brasil, tá? Era a do Dr. Enéas, era o Prona. Tanto que mataram ele, né? O PT conseguiu matar ele ele morreu sob circunstâncias, né, estranhas. Então, como as pessoas que atemorizam o PT, que falam a verdade, eles acabam dando jeito de sumir. Então, além de ignorante, né? Esse aqui ainda é burro. Vamos lá pro próximo. Chama Red Communist. Mas temos o apoio da China e da Rússia. E se não quiserem tomar com um topol M na cabeça, aceitarão quietinhos. Esse aqui ele comentou naquele vídeo, pessoal, que eu falo dos 500 mil guerrilheiros que vão invadir o Brasil. E para vocês verem que é verdade, que a Rússia e a China estão apoiando realmente o PT, né? A Venezuela e toda a corja aí do Foro de São Paulo. Ele de novo, ó, Red Communist. Salve, camaradas. Aí sim, República Soviética do Brasil. Na Unasul, naquele vídeo da Unasul. Red Communist novamente. Foi a porra da direita que acabou com o país. Acho que os seguidores de Hitler deviam fazer como seu maldito líder. Sacar uma arma e dar um tiro na própria cabeça. Pessoal, para que vocês já sabem que as táticas dos comuna é chamar nós, né, os conservadores de direita, de nazista, né? Vocês sabem disso, de fascista, eles invertem, né? Eles querem falar que nós somos isso. É o que esse carinha fez, esse idiota útil aqui está fazendo, né? E outra, ele é burro, né? Mais burro ainda do que, porque para ser de esquerda o cara já tem que ser burro. Porque ele fala que Hitler deu um tiro na cabeça. E o Hitler, ele fugiu da Alemanha, para quem não sabe. E ele veio, o Hitler até pouco tempo atrás, eu não lembro a data agora que ele faleceu, mas ele faleceu no Brasil. Quem não sabe disso, né? Ele morou aqui no Brasil anos e anos, disfarçado. Ele só saiu na rua disfarçado. E morreu aqui de morte natural. Esse é outro ignorante que não sabe de nada. Vamos pro próximo. Ele de novo. Acho que vou vomitar. Ainda existem militares? A não ser as Farc da Colômbia, Venezuela e afins aí, pessoal. Ó a deixa que ele tá dando aqui. Falando dos guerrilheiros, dos bandidos, tá vendo? Tá perguntando se ainda existem militares. Por quê? Por que ele tá fazendo essa pergunta? Porque ele sabe, né? Ele sabe que as forças comunistas estão prontas para invadir o Brasil. Por isso que ele tá falando isso. Vamos pro próximo. Socialista Brasileiro Brasil de novo. Viva o socialismo, viva a igualdade social, viva o PT, fora a burguesia, a sua classe de víboras que exploram o trabalhador brasileiro e que querem poder para si. Capitalismo não dá certo. É crise sobre crise, viva a revolução. Aqui. É o que eles querem, é a igualdade social na miséria, pessoal. Vai pegar aí vocês que ganham de 5 a 6 mil mensais e vão igualar vocês ao cara que ganha 1.000. Entendeu? É isso aí que eles vão fazer. É esse que é a igualdade que eles falam não é a igualdade de tirar dos milionários e deixar todo mundo rico. Não, é tirar da classe média trabalhadora como a gente, para deixar os caras que não trabalham ficar o dia inteiro deitado na rede com o mesmo salário que você trabalha soa para ganhar. É isso aí. Agora a gente vai falar dos aqueles que desacreditam
os comentários, né? Os vídeos, eles querem desacreditar, tentando explicar ou falando algumas coisas que, assim, podem ser verdade ou grandes mentiras, né? Vamos lá. Vinícius Rocha Nogueira lá. Esse projeto foi arquivado, pessoal. Isso aí. É dar tiro de canhão em barata morta. Vejam o número do projeto, entrem no site do Congresso e vejam que foi arquivado. Esses coxias não sabem fazer pesquisa antes de saírem falando bobagens. E o cara nem mais é deputado, acorda, projeto arquivado. Aprendam a ler e pesquisar, coxinhas. Aqui ele não se declarou, né? Você viu que ele está disfarçado, mas pelo estereótipo dele de chamar a gente de coxinha, você já sabe que ele é comunista, né? Que ele é vermelho. E ele pôs aqui, realmente, no vídeo, quem assistiu aí, sabe que eu falo que o projeto foi arquivado realmente, né? Por um cara que foi deputado do PT e que não conseguiu. Mas na época do Collor, também, não tinha lei, viu, pessoal? Não tinha nenhum projeto de lei que autorizava ele a fazer, a confiscar a poupança de ninguém. E mesmo assim ele confiscou. Então, isso aqui é um desacreditador. Ele está desacreditando a informação que eu estou passando para vocês no vídeo. Entendeu, pessoal? Para vocês saberem a classe, né, que os militantes, eles são divididos em classes, entendeu? Tem esses desacreditadores, tem os que a gente já falou, né, que são os declarados mesmo, tá? Vamos pro próximo. Ele de novo, olha lá. Esse projeto foi arquivado, pessoal. Isso aí. É dar tiro em canhão. Pá, é o mesmo comentário, mas eu coloquei aqui porque eu respondi embaixo. Se vocês quiserem, eu respondi. Outro idiota útil, pessoal, querendo desmerecer o vídeo de alerta. O esquerdinha de merda vai lamber o saco do Lula e da Dilma, que logo serão presos pelos militares e fuzilados por serem traidores da pátria. E você com certeza será descoberto pela inteligência e será preso também, porque um imbecil como você tem que estar preso com toda certeza. Aí eu mandei a resposta à altura do que ele merecia, né, pessoal? Vamos lá, mais um desacreditador. Ramon Gadelha. Olha lá, pessoal. Eu falo no vídeo, né? Porque assim, quem não sabe, quem acha que a KGB não existe mais, está completamente desinformado, tá? A KGB existe, inclusive quando acabou né, a Guerra Fria ou a Segunda Guerra Mundial, que falaram que a KGB acabou, pelo contrário. Ela, tudo que tinha de aparelhamento militar e de inteligência foi concentrado na KGB. Tá? Então eles têm muito material de todos os países do mundo. Quem fala isso aqui, igual isso aqui, ó, KGB, putz, KGB já não existe há muito tempo, e dando risada, ó, nunca ouvi falar tanta porcaria junta. O pior é que um monte de gente cai nisso e dando risada. Isso aqui é outro desacreditador, pessoal. Falando que, querendo levar você ao erro de acreditar que a KGB não existe, entendeu? E falando, eu nunca ouvi tanta porcaria e tal, desacreditando o que eu falo no vídeo. É mais um modelo de desacreditador aí, para vocês terem o feeling de quando ver um comentário desses, saber quem que é, né, cada classe dos esquerdinhas que estão aí. Vamos lá para mais um. Djalton Magalhães. Como é que uma pessoa mente descaradamente dessa forma? Incrível, que deve ser desinformado, meu Deus, coitado. Aí, pessoal, mais um, né, querendo passar que eu que sou desinformado, eu que estou falando bobagem. Pra que um leitor que está começando agora, que está vendo o vídeo pela primeira vez, acaba caindo nessa conversinha fiada desses caras, entendeu? É por isso que eu já estou fazendo esse vídeo aí. Vamos lá, mais um. E percebam, pessoal, que a maioria desses esquerdinhas, eles não deixam o nome deles mesmos. Ó, que igual esse aqui, Mafelka. Eles colocam nomes de outras coisas, não o nome deles, porque já para isso, para você não identificá-los, entendeu? Olha lá, vamos ver. Que eles pregam separatismo. Isso falando do vídeo que eu falo do Lobão e do Marcelo Reis. É o caralho, ó, ainda é mal educado. Só o Lobão, que é sem noção, ele achou que os intervencionistas estavam tomando as manifestações. O professor Olavo deu um rage enorme, dizendo que separar as manifestações era burrice.
Se você realmente vê 1% do que o Marcelo Reis faz, mostra que ele não é comprado, como visto na treta que deu no plenário pela PLN 36. Se ele fosse comprado, faria questão de manchar o movimento em rede nacional. Ele não agrediu ou hostilizou ninguém. Por favor, impeachment não vai resolver nada, mas vai criar um rebuliço nos antipetistas, o que é extremamente útil, afinal, a maioria dos antipetistas não participa de manifestações, pois acham que o esforço é em vão. No momento que eles percebem o poder das manifestações, todo mundo vai tirar a bunda do sofá para protestar junto. 2. Pediram o RG de quem estava lá para que, se tivesse alguém infiltrado, seria identificado, e isso aconteceu. Os intervencionistas que estavam no carro som atrapalhando as manifestações do dia 15 de novembro estavam todos com documentos falsos. 3. Me prove que eles têm conchavo com o PSDB. Além disso, o PSDB pode ser centro-esquerda, mas ele também é oposição. Nesse momento, quem me parece separatista aqui é você. Mesmo que a direita, os conservadores, os libertários, centro-esquerda e o caralho a 4 tenham pensamentos diferentes, o objetivo coletivo principal é tirar o PT do poder. 4. Estou vendo o vídeo ainda, não tenho como opinar ainda. Então, pessoal, tá aqui, ó, mais um, né, que tá querendo levar você ao erro, dizendo que o impeachment resolve. Não resolve nada, né? E defendendo Marcelo Reis, Lobão, essa galera aí. Inclusive o Olavo também. Eu tenho um jornal que eu vou fazer falando sobre o Olavo. Ele, infelizmente, ele é agente provocador. Ele não é. Tem algumas coisas que ele fala uma verdade, tá? Tem algumas coisas que ele fala certinho e tem outras que ele enrola. Ele não responde. Então é um jornal da Rússia que está em inglês, que eu vou fazer uma reportagem, será os próximos vídeos aí, dizendo o que ele está fazendo no Brasil aqui, o Olavo. Entendeu? Bom, vamos próximo. Veridiano Rios. Este vídeo é tão mentiroso, chato e infantil que parei de ver aos 7 minutos. Não dá. É podre e vil. Aí, outro esquerdinha, né? Querendo desmerecer o vídeo. Vamos lá. Gamer Bueno. Fala muita bosta ao meio de algumas coisas que pode ser verdade. Mentalidade do figura aí é de capitalismo versus comunismo. Comunismo nem existe mais. Além de... né? Puta, o que eu posso falar desse cara? Além dele ser retardado mental, que eu acho que deve ser, acredita ainda que o comunismo não existe. Deve ser, ele deve morar no país na Alice, né? País de Alice. E tem igual essa aqui, pessoal. Essa daqui também é meia louca, tá viajando na maionese. Olha o que ela fala. Caroline Sanro mãe. Venezuela comete ato de guerra contra o Brasil, que é o vídeo. Cara, vocês estão viajando na fantasia política da ignorância. PT nunca foi ou é comunista. Não, não é não. Como um partido como o PT é comunista se suas políticas favorecem o sistema capitalista por inteiro. É só prestar atenção nas leis trabalhistas criadas pelo PT. Ela só desfavorece o trabalhador. Porra, vocês falam um monte de besteira sem analisar politicamente as diretrizes ideológicas partidárias do país. O PT jamais é comunista, que o PT é um partido grande, partido populista, com um projeto ideológico popular. Pessoal, é tanto erro de português que eu não consegui nem ler direito aqui. Então, é nós que somos os burros, né? Tá vendo? Tá viajando, tá louca essa mulher. Mas aí, é pra desacreditar o vídeo. Mais um esquerdinha querendo desacreditar o vídeo. Agora vamos pros esquerdinhas disfarçados de direitas. Mais ou menos, né? Fernando Isaías de Lima. Caros, para que se concretize o impeachment é preciso, em primeiro lugar, que a presidenta, aqui você já consegue mais ou menos saber se o cara, os conservadores de direita falam presidente, tá, pessoal? Não presidenta. Então você já vai pelo discurso aqui, pelo comentário, você já vai ganhando se o cara realmente está do seu lado ou não. Seja condenado em crime de responsabilidade e ofensa aos poderes constituídos da CR
88, a qual dá poderes para a intervenção federal, a que alude o artigo 142, após regular processo de crime de responsabilidade contra o Estado Democrático de Direito. De acordo com os artigos 49, competência do Congresso Nacional 51, aprovação pela Câmara dos Deputados 52, artigos do Senado Federal e finalmente o artigo 91, atribuição do Conselho de Defesa Nacional, o agir deve ser desta forma, até chegar ao impeachment e retornamos à nova ordem política como um país livre dos laços do inimigo internacional. Obrigado. Aqui você viu que ele fez uma graça, né? Ele falou, inventou, falou um monte de merda, né? Mas não falou como é que você vai chegar ao impeachment e vai retornar à nova ordem política. Que nova ordem política é essa? Como um país livre dos laços do inimigo. Ela não tá falando dos laços do comunista. Por aí você vê que o cara, ele é inteligente, mas ele, né, ele joga do lado dos comunas. E aí tem a minha resposta, né, pro cara, que eu não dou, eu já arrebento logo. Para de contar historinha para o povo, amigo. Isso funcionaria muito bem se todos os poderes do Brasil não estivessem aparelhados pelo PT. Quem vai condenar a Dilma? Joaquim Barbosa? Os bandidos do PT obrigaram a aposentar. Você que vai acusá-la? Tenta a sorte então, mas para de iludir o povo com essas conversinhas mal intencionadas. Ou você está se fazendo de bobo, vindo explicar o inexplicável, ou você é um militante do PT, igual Marcelo Reis e Lobão, querendo confundir a cabeça da galera, sabendo que a única saída é uma intervenção militar constitucional. Quer enganar o povo? Engane, mas não aqui, no meu canal, ok? Se postar outro comentário esdrúxulo como esse, irei bani-lo imediatamente. E o cara sumiu, pessoal. Eu não vi mais comentário dele não. Por quê? O pessoal acha que você é bobo, né? E a partir do momento que ele se depara com um cara que não é bobo, né? Com um cara que tá falando a verdade, que sabe do que tá acontecendo, ele não põe mais a cara. É assim, pessoal, eles são covardes. Ó, esse aqui, ó. Pimentabilis annus outrem represcorum est. Tem um símbolo de uma pimenta aqui, ó. Está quase correto. Quase correto. Tem muita bobagem sendo falada aqui também. Se for provado que a campanha do partido recebeu dinheiro de forma ilegal, o Temer também cai. Acusar o Lobão Marcelo de serem esquerdistas disfarçados é tão criminoso quanto esconder a verdade sobre o Foro de São Paulo ou as atrocidades do socialismo. Não tem cabimento pedir intervenção militar sem antes tomar todas as medidas legais para se mudar uma situação. Isso não é festa, não estamos falando de uma republiqueda africana que tem golpe toda semana. Pessoal, aqui, vocês já sabem, eu já falei nos outros vídeos. Quem fala de esgotar todos os meios legais antes da intervenção, tá querendo te enrolar. O Brasil não tem mais jeito. A única coisa que resolve é a intervenção militar. Então por aqui você já, até aqui na metade do texto, já dá para perceber que ele é comunista. A impressão que passa é que esse vídeo e os comentários completamente equivocados de pessoas como Daniel Correia existem apenas para dar ainda mais armas aos que estão no poder contra os que querem um país livre do lixo socialista. Infelizmente tem muito gol contra aqui. Seria bom direcionar a força contra os verdadeiros inimigos. Nosso país teve uma independência sem uma gota de sangue. Teve uma ditadura militar que... outra coisa, pessoal. Ditadura militar, quem fala é comunista. Tá? Quem não é comunista fala de contra-golpe militar ou intervenção militar. Quem sabe da realidade que não fala ditadura. Ditadura quem é falado por comunista, tá, pessoal? Que os militares realmente, em bandido, vagabundo, ladrão, comunista, eles pegaram pesado na época da intervenção militar mesmo. Tá? Então eles chamam de ditadura. Mas não foi uma ditadura, foi uma intervenção em 1964, né, um contragolpe que os comunistas já vieram para tomar o poder e os militares contragolpearam, né, e interviram. É isso aí. Então por aqui, ó, ditadura militar, você já vê que ele realmente ele é de esquerda. Que devolveu à nação a democracia sem uma gota de sangue. Então qual é a lógica em ter certeza que a guerra civil virá? É uma possibilidade muito remota, mas existe e não pode ser ignorada, mas também não deve ser tratada como uma certeza. Quem que pensa assim entrou com alguma ação ou processo contra alguém da esquerda. Eles fazem isso o tempo todo. Pessoal, isso aqui é o que eu falei, é disfarçado. Ele tá dando uma de falando que é o lixo socialista e pá, mas tá deixando você confuso. É comunista, não se enganem.
Vamos lá, mais um. Ele de novo. Pimentinha. É impensável que um símbolo como a suástica, que é o símbolo do socialismo nacional e causou a morte de cerca de 40 milhões de pessoas armadas e em guerra em sua maioria, seja proibido em quase todo o mundo. E um símbolo como a foice e o martelo do socialismo internacional, que matou mais que o dobro disso apenas de fome, somando mais de 200 milhões de vítimas assassinadas em tempo de paz e por seus próprios governos, seja aceito como algo normal. Socialismo, comunismo é crime, e quem defende essa ideia é cúmplice de assassinato. Ó, aqui ele falou a verdade, viu? Aqui ele, né, ele falou uma coisinha bonitinha para depois ele desmerecer. Esse comentário, na verdade, eu tinha que ter falado ele antes, mas ele estava primeiro do que o outro. Mas é isso aí, ele fez um comentáriozinho bonitinho pra esculachar depois. Vamos pro próximo. Agora vamos pegar os esquerdinhas que xingam, que são revoltados. Vamos lá. BG Borges de Garuva, imbecil do caralho, e ainda promovido pela merda da Google. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é chamando eu de imbecil. No caso, quem é o idiota útil é ele. Vamos lá. Próximo. Assis Carioca. Porra, ridículo esse vídeo. Com um cara que lê mal pra caralho e nem esperou passar o resfriado para depois fazer o vídeo. Tremenda falta de educação. Fez o vídeo horrível. Fungando e punchando pelo nariz. Fala sério. Essa porra é sério ou um fundo de quintal de amadores, aventureiros, sem nenhum conhecimento de causa, tentando fazer sucesso? Olha lá, mais um. Eu não tô querendo fazer sucesso não, pessoal. Eu tô querendo informar vocês. É só isso. A minha atitude é só essa, entendeu? Mas tem os caras, que nesses esquerdinhas, que gostam de, né, esculachar as pessoas. Pra vocês verem aí o tanto que a gente recebe de comentários diários aí da galera detonando com a gente. Edson Jorge. Nada concreto, só blá 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 e historinhas. Voz do narrador é uma bosta. Confusa e ele mesmo nem sabe direito o que está falando. Gagueja dando um tempo pro cérebro pensar. Sinto muito, esse vídeo é uma bosta. Outro, pessoal, outro que tá desacreditando o vídeo. Já falei, a minha intenção é informá-los, tá? Não é ser ator, nem nada disso. Nem narrador e etc. Anderson Lima. Bicho, tu deveria escrever um livro ou vir aqui pro Amazonas ensinar por onde eles devem invadir. KKK, seu anormal. Se um dia alguém invadir esse país lixo, eu vou morrer de alegria e vou ensinar o caminho a Brasília pessoalmente. Depois as favelas e por último você. Cara, só merda aqui, entende de nada. É outro, pessoal. Tá vendo aí? Outro comentário que tá xingando a gente aí, falando bobagem. Vamos pro próximo. Brasil pode até... Cristiano Oliveira. O Brasil pode até estar indo para o brejo, mas esse cara aí é muito louco. Dar a vida pela pátria ou por um pedaço de chão é o que os animais selvagens fazem. Aí, pessoal. Vamos lá, próximo. A pátria não vale mais que a vida, meu caro. Se você chama os petistas de bandidos, mas quer matar e perseguir e torturar as pessoas, acaba de ser igual a eles, cometendo crimes, horrores em nome da pátria ou nação. Mas o bandido sempre se previne e, na dúvida, manda eliminar os que contraria ele ou poderia traí-lo. Para que não aconteça, assim fizeram os militares. Já os petistas estão deixando vocês falarem mal e até conspirar contra o governo deles. Como pode isso? Tem outra aqui, pessoal. Zeito Lopes. Traidor da pátria é quem vendeu o patriotismo do Brasil. As riquezas deixaram, roubaram a Amazônia até não poder mais. E Estados Unidos, Rússia e todos os outros países do mundo sonham ter nossa riqueza. E o Brasil e os brasileiros sabem exatamente o que querem. A evolução política social do mundo já chegou. A conclusão de que só o capitalismo não serve e só o socialismo não serve. O ideal é um misto com capital trabalhando para pessoas e não para pessoas privadas. Essa é a visão de governo que o mundo hoje discute. Se alguém invadir o Brasil, vai se ferrar e chora a minoria. Sub-Venezuela, quanta bobagem. O exército sabe quem é quem, o ponto que chega, o medo de ser feliz. Aí, pessoal, falou nada com nada, né? Mas vamos lá. E aqui tem a minha resposta
para esse esquerdinha, o penúltimo aí, o Cristiano Oliveira, para a primeira pergunta que eu li, eu respondi da seguinte forma: se você é um covarde e já abriu as pernas para os comunistas, ou deve ser um deles, o seu lugar não é aqui. Aqui é um lugar de pessoas nobres, pessoas de bem, que são honestas, não compactuam com corrupção, com ladrões e com bandidos de terno. Aqui é o lugar de patriotas que fizeram ou não o juramento de defender a sua pátria com a própria vida, se necessário for. Se você tivesse pesquisado pelo menos a vida de um militar, em vez de ficar fumando maconha na rua, não estaria aqui falando merda. E para a segunda pergunta dele que eu li já, sim, a pátria vale muito mais que a minha vida, e a liberdade de minha família também. Você com certeza é um idiota útil que está sendo usado pelos comunistas, mas será descartado logo logo. Ao contrário desses bandidos que estão no poder, não cometerei nenhum crime, e sim, baseado no Código Penal Militar, o qual prevê pena de morte aos traidores da pátria, estarei cumprindo meu papel como militar das Forças Armadas. Sim, os comunistas mandam matar quem é contra eles, como Celso Daniel, Eduardo Campos, Dr. Enéas Caneiros e segue lista. Quanto aos militares, o seu pau de mexer bosta, para falar tanta merda assim só pode ser: cumpriram o dever constitucional deles, quando interviram em 1964, para que o Brasil não tivesse se tornado comunista já naquela época, que era o que Dilma, Lula e diversos guerrilheiros que mataram diversos inocentes com seus atentados terroristas queriam implantar. Por isso aconteceu a luta armada. E se isso tivesse acontecido, hoje você estaria cortando cana por aí, seu maconheiro de merda, que deve ter queimado todos os neurônios para falar tanta bosta assim em um comentário. Essas foram as minhas duas respostas a ele, pessoal, a esse Cristiano Oliveira. E o que me dá força para fazer os vídeos é esse tipo de comentário aqui que eu vou colocar agora para vocês, que é o comentário do Lourenço Barros. Sou idoso, tenho 90 anos, mas estou à disposição sim. Todos os brasileiros bem intencionados, somos mais de 70 milhões que repudiam essa camarrilha de vermelhos ou cor-de-rosa, que querem amedrontar, mas temos fibra e sobretudo contamos com as Forças Armadas. Nossos soldados de qualquer posto, seja raso ou general, têm jurado fidelidade à nação. Não é covarde nem vendido, saberão cumprir sua missão, com o apoio do povo, de baratar e vencer qualquer tentativa antipátria. Entendeu, pessoal? Ele é idoso, ele tem 90 anos, pessoal. Entendeu? Isso sim é um patriota de verdade, entendeu? Que cada vez mais, quando eu vejo um comentário desse, não de todos os outros que apoiam. Estou falando do comentário de um senhor que, para ele começar ou tá aqui vendo o vídeo, ele teve que vencer muito mais barreiras, sendo da tecnologia, né, de começar a mexer no computador, do que a gente que muitos de nós já nascemos, né, nessa época da tecnologia tá sendo, né, os computadores, etc. E ele não, ele na época que ele nasceu, pô, não existia nem máquina de escrever, entendeu? Então é isso que me dá força, pessoal. E tem outro comentário aqui também que eu vou colocar, mas não vou citar o nome do militar aqui, tá? Vou tampar também, que ele diz que é capitão da rota, e concordo com tudo que está neste vídeo. A PM está com o povo, quando o bicho pegar estamos juntos, fora PT lixo, tá? O rapaz é capitão da rota. Então, pessoal, para vocês verem que os militares, eles estão do nosso lado, tá? Mas basta que, né, nós corramos atrás, tá? Pra ir pra rua e pedir a intervenção constitucional, porque é só isso que pode ajudar a salvar o Brasil, tá, pessoal? Então era isso, vocês viram aí, eu espero que deu para vocês terem uma ideia do tanto de esquerda que tem, tá? Tem os disfarçados, tem os diretos e tal. Então, com esses comentários que eu tô colocando no vídeo, é para vocês aprenderem, né, a identificar, porque tem muito vídeo que vocês estão vendo por aí você olha lá um comentário, né, parece que é de direita, mas é de esquerda, é para desviar, né, o foco. Na verdade, todos esses comentários, todos esses ataques é para desviar o foco, ou para deixar eu, no caso que faço os vídeos, com medo. E esses carinha aí para me deixar com medo, entendeu? Pra me deixar com medo, eu não vejo uma opção, porque eu não tenho medo, nunca tive medo de nada, graças ao Altíssimo, entendeu? Porque é aquilo, um militar, um soldado, né, que vai pra guerra com medo,
né? Ele é um covarde e merece a morte. Então é isso aí. Eu tô na guerra, entendeu? Se vier bater de frente, pode vir. Tô preparado. E é isso aí, pessoal. Eu quero mais uma vez salientar que aqui é lugar de patriotas, entendeu? Lugar de guerreiros, lugar de brasileiros, tá? Quem não quer ver o seu filho e o seu neto de joelhos pro comunismo. Aqui é o seu lugar, tá? Agora pros esquerdinha, para esses comunista disfarçado, esses covarde, esses bandido, aqui não é o seu lugar, tá? Você será rechaçado rapidamente aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos. Se você curtiu o vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal, tá? E muito obrigado. Fiquei com o Altíssimo.